Bem-vindo, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez nesta quinta-feira, para você que nos acompanha, né, seja na quinta, na sexta ou outro dia, seja bem-vindo também acolhido. Hoje, o dia desse encontro, dia 9 de setembro de 2021. Sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos, de Campo Grande, juntamente com o nosso estagiário Mailer Goes da Silva, de Duque de Caxias e Campos Elíseos. Sempre às quintas-feiras nós estudamos aqui uma série sobre parábolas de Jesus, né? Facetas do reino dos céus, como Jesus apresenta o reino dos céus em suas parábolas. E para dar sequência a esse estudo nessa noite, né? Contamos aqui com a presença de alguns irmãos e irmãs de nossas congregações. O nosso estudo hoje deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem também. Nosso estudo hoje vem falar sobre a parábola dos dois irmãos, né? Só para aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então tá aqui. Nesse slide nós já contamos a parábola do joio e do trigo, né? Contamos também a parábola do rico e de Lázaro, né, o mendigo, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Também, na última semana, com o Mailer, estudamos a parábola do tesouro e da pérola escondidos, né? E a parábola de hoje, na sequência, então, a parábola dos dois filhos, tá? E esta parábola dos dois filhos, ela vem ali fazendo parte de uma tríade, nós vamos olhar isso mais à frente, junto com as outras duas parábolas que nós já estudamos. Muito bem, sabendo disso, nós queremos olhar para a palavra do Senhor e como fazemos, né, sempre de bom costume, nós queremos invocar a presença do nosso Deus aqui nesta noite, o seu santo nome entre nós. Oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amoroso, gracioso Pai, nós aqui estamos reunidos em torno da Tua Palavra, sabendo que Tu és o nosso Pai que cuida das nossas vidas e que assim como afirmas em Tua Palavra, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali me faço presente no meio deles. Cremos, confiamos que Tu nos acompanhas e nos une em um só Espírito, mesmo distantes em meio ao tempo que vivemos. Aguardamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos permita não apenas sermos conhecedores, mas fiéis praticantes da Tua Palavra. Em nome de Cristo, Teu amado Filho, que contigo e o Espírito Santo permanece, o único Deus, para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Opa! Então vamos aqui dando uma olhada aqui no nosso texto, mas lembrando então as parábolas que nós veremos hoje, a parábola dos dois filhos, né? Como eu falei, ela faz parte de uma tríade, né? Onde o tema principal é o arrependimento, né? A parábola dos lavradores maus e também a parábola das bodas, né? Não adianta, na parábola das bodas nós vimos que de nada adianta você entrar no reino dos céus se você não tiver com as vestimentas adequadas, né? Que é ter ali a fé em Jesus, coisa que os próprios fariseus estavam rejeitando, queriam entrar no céu com as suas próprias vestimentas, a sua própria justiça, né? E na parábola dos lavradores maus ali abriram mão de responder ou de devolver a parte do Senhor daquilo que ele havia entregue como responsabilidades. O tema então da parábola de hoje permanece falando sobre arrependimento. E essa parábola, né, muitas vezes é associada à parábola de Lucas, capítulo 15, né, o que nós conhecemos lá na narrativa do filho pródigo ou do pai amoroso, dependendo aí a abordagem tomada, né, mas tanto a narrativa, a maneira como ela está construída, quanto o contexto em que foram contadas as parábolas são distintos entre si. Então é isso aí para a gente entender de imediato, né, de início. Nós queremos seguir aqui com um momento de louvor. A Cláudia hoje vai cantar conosco o hino de número 55 do nosso cancioneiro, Grande Deus,
o teu louvor. Ah, não, perdão. Esse aqui não é a Cláudia. Esse aqui é do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor, pela a gravação do projeto Toda IELB Louva. Muito bem. Esse hino, então, número 55, nosso cancioneiro luterano. Pastor, Oi, pois não? não saiu voz não no áudio dela não. Opa, não teve voz, seu Antônio? Deixa Pra eu mim não ver teve não. aqui. Calma aí, Eu não então. sei. Calma aí, vamos Verdade, resolver pastor, isso. não teve voz. O hino Não, não veio. então eu vou corrigir isso agora. Calma aí. Vamos verificar isso agora, se vai voltar, e a gente faz um repeteco aqui, não tem problema. Deixa eu voltar aqui o hino. E agora? E aí, estão ouvindo? Vocês ouviram? Deu para ouvir o hino? Só para saber, eu quero saber se vocês estão ouvindo, que aí eu vou botar ele direto. Sim ou não? Sária? Alguém? Vocês não me disseram nada ainda. Opa! Acho que vocês não estão mais nem me ouvindo. Calma aí. É isso? Já sei. Vou resolver isso aqui. Já vou resolver isso aqui. Vocês não estavam me ouvindo, né? A voz sim, o hino não. Vou tentar de novo aqui. Isso aí.
Foi? Então tá bom. Então eu vou voltar aqui de novo, que agora eu vou editar depois aqui, né? Então eu vou voltar aqui ao hino direitinho. Boa noite, Noêmia. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso estudo nesta noite. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e nós vamos ouvir agora um hino, número 55 aqui do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. Agora sim, né? Espero que todo mundo tenha escutado aí o nosso hino. Nós hoje vamos falar, então, aqui com cada um de vocês a parábola dos dois filhos, como nós já falamos no início. E olhando inicialmente aqui, nós queremos abrir nossas Bíblias para acompanhar o texto. Vocês podem aí acompanhar em suas próprias Bíblias, né? O texto está aí registrado em Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Perdão. Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 a 32. Aqui eu acho que está meio fora de posição. Deixa eu só ajustar isso aqui, pessoal. O texto está meio para ponta aqui. Deixa eu ver. Ajustando aqui. Aqui, todo mundo agora está vendo. Correto. Isso aí. Muito bem. Todo mundo está lendo direitinho, né? Conseguem ler? Vou aumentar aqui o nosso texto. Para todo mundo acompanhar a leitura. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Pergunta Jesus, então. Opa, deixa eu corrigir aqui. Pergunta Jesus, então, qual dos 2 filhos fez o que o pai queria? E então responderam os seus interlocutores, o filho mais velho.
E aí, na sequência, então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Quem de vocês já conhecia essa parábola, essa história? Podem ficar à vontade para falar. Eu li uma vez só. O João tinha lido uma vez. Eu já li várias vezes também. O Antônio, vou botar Antônio de Paula, tá? Aí tem o Antônio Costa e tem o Antônio de Paula aqui, pra gente não se confundir. Então, o Antônio de Paula já tinha lido também ela diversas vezes, né? Qual o contexto? É bom a gente olhar primeiramente o contexto, tá? Essa parábola ela é contada, antes de eu chegar aos pontos de comparação, em que contexto essa parábola é contada? Jesus está naquela semana da paixão, né, lá em Jerusalém. Então, a partir do capítulo 20, 21, Jesus entra em Jerusalém, naquela que seria a sua última semana, né, a sua crucificação e ressurreição. É uma semana de Páscoa, a cidade está repleta de pessoas, e ali Jesus começa logo no domingo, né, que ele entra ali, aquele domingo chamado assim, domingo de Ramos, né? Jesus expulsa os mercadores do pátio e ralha bastante ali com eles, porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio da fé. Diz ali o nosso texto que aquilo alvoroçou as autoridades religiosas, os mestres da lei, os fariseus especialmente, outros ali líderes religiosos, porque eles eram responsáveis, né? E aquele comércio de fé estava sob a conivência deles. Então, Jesus vai embora naquele dia, volta no dia seguinte, e é aquela semana inteira, uma semana de polvorosa. Jesus vai novamente ao templo. Ali, ele é interpelado por essas autoridades, é o capítulo 21, né? Ele é interpelado por essas autoridades acerca da autoridade. Olha, com que autoridade você faz o que acabou de fazer ontem, né? Quem te deu autoridade para virar as mesas e destruir o que aqui era feito, né? O comércio, né? E diante disso, Jesus começa, no capítulo 21, algumas histórias, né, acerca da sua autoridade. Então ele começa ali no capítulo 21 falando sobre a autoridade, como eles enxergavam a autoridade do batismo de João, ao que eles escolhem a coluna do meio, ou seja, fogem da questão por temer a opinião pública, né? E na sequência Jesus então narra essas 3 parábolas, né, das quais nós estamos destacando aqui hoje a parábola dos 2 filhos, né? Então é esse o contexto histórico, né, que Jesus está retratando esta parábola. Então ele lembra, né, pegando figuras ali em nossa história, de fariseus, trazendo à história publicanos, prostitutas, e em contraste com os homens de fé, os religiosos da época, né? Aqueles assim reconhecidos de maneira popular como os detentores da moral religiosa, né? Aquela moral de fé pública, né? E aqui vamos voltar aqui então ao nosso ponto de comparação, né? Só para a gente seguir. Nesta parábola, o pai. Quem é o pai na parábola? Aqui eu coloco já, né, a resposta para vocês, né? Nós temos 3 personagens, vamos botar ali assim, bem didaticamente. Temos 3 personagens na história. Um é o pai. Ele tem ali a sua família, seus 2 filhos. Tá? Lembremos aqui, por isso que eu trouxe, né, a narrativa, os pontos de semelhança com a parábola do pai amoroso, do filho pródigo, lá em Lucas 15. Perdão. Lucas 15, 11 a 32. Lá nós temos um pai e também 2 filhos.
né? Se lembram bem disso. Um dos filhos vai embora, pede a sua herança e vai embora, né? E um permanece na casa, depois tem um reencontro com os dois. A gente vai falar talvez dessa parábola ainda. Mas aqui, nós temos essa aqui. Então, os dois filhos a quem esse pai dirige uma pergunta, um chamado, né? O pai, nessa história, representa Deus. Tá? De novo, aqui o pai é Deus de modo semelhante à parábola dos dois filhos lá em Lucas. Tá? Mas tem um filho mais velho. Né? Quem é o filho mais velho aqui na história? O que acontece com ele? Vamos dar uma olhada lá na história. Ó, o filho mais velho, ele diz para o pai, eu não quero ir. Versículo 29. Mas depois ele muda de ideia e vai. Quem é, nesse ponto de comparação que estamos fazendo aqui, esse filho mais velho? Na opinião de vocês? Quem seria esse filho mais velho? Eu acreditaria que talvez os judeus da época, talvez os fariseus. Talvez os fariseus. Aham. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ele me dá a entender que é o povo de Israel. É isso aí. O povo de Eu também Israel. concordo. É Uhum. o povo de Né? Israel. Povo de Israel. Aqui, nossa observação, né? Esse versículo filho mais velho, né? É aquele que rejeita o chamado inicial. Que se arrepende, mas que se arrepende e muda o seu caminho. Na história, diretamente olhando para o texto, ali no versículo 31, né, são os cobradores de impostos e prostitutas que Jesus coloca. Tá? Mas aí eu trago uma pergunta. Qual é o estereótipo dessas pessoas? Tá? Quem eram os fariseus, os cobradores de impostos? Eles eram Israel? Também. Quando nós olhamos para Israel, no sentido que o apóstolo Paulo traz, né, quem é Israel? É todo aquele que crê no Senhor. Né? Por meio da fé, né, nós também passamos a ser descendentes, como Paulo fala, descendentes de Abraão, e nos tornamos, pela fé, Israel. Né? Ali nós temos o povo, e de modo muito claro, na parábola mesmo, Jesus aponta. Vamos olhar aqui de novo, como eu coloquei. Percebam aqui, cadê? Aqui sim. Aqui. Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Cobradores de impostos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Então, há um contraste bem claro, né, entre cobradores de impostos e prostitutas e vocês. Vocês são os interlocutores de Jesus ali, os mestres da lei, os fariseus, né? A elite religiosa dos dias de Jesus. Estava ali no controle também dos ritos cerimoniais no culto. Tá? E aí Jesus faz aqui o contraste, né? Os cobradores de impostos e as prostitutas creram na pregação de João Batista. Tá? Tem uma coisa aqui, de novo, a ver com arrependimento. Mas, mesmo tendo visto isso o quê? A pregação de João Batista. Né? Lembremos, logo no início do capítulo 21, deixa eu já olhar aqui na minha Bíblia e passar também para vocês, nos versículos 23 até o versículo 27. Dos versículos 23 a 27, Jesus usa o batismo de João Batista, né, que João realizava ali, difundia entre as pessoas no início do seu ministério, com o que vem na sequência. Né? Jesus pergunta, me digam com que autoridade João batizava? De onde vem a autoridade do batismo de João? De Deus ou dos homens? Né? Então, João Batista está aqui nesse contexto, sendo evocado aqui nesse contexto, o batismo de arrependimento para mudança de vida. E é nisso que nós estamos chegando. Né? Então, Jesus questiona aos seus interlocutores acerca do batismo de arrependimento que eles haviam visto, mas que, apesar de ver, não se arrependeram nem creram nesse batismo. Compreendido? Uhum. Tá, vamos Muito olhar bom. então.
Então, nesse primeiro ponto, o filho mais velho, na história, o ponto de comparação para a vida real são os cobradores de impostos e as prostitutas, que naquele estereótipo que viviam ali, eram consideradas as pessoas mais impuras. Tá? Por que eram impuros? Segundo a tradição e a cultura do povo hebreu, do povo israelita, do povo judeu ali, prostitutas porque vaziam do seu corpo, né, um modo de ganhar dinheiro se vendendo para estranhos. Né? Então isso fazia com que o corpo estivesse impuro. Né? Então o conceito de pessoa impura também agregava a essa pessoa uma segregação social. Tá? Ela ficava para o último ponto, não era bem vista quem encostasse, quem chegasse perto. Tá? E da mesma coisa os cobradores de impostos. Quem eram os cobradores de impostos? Ou como é que a Almeida coloca aqui? Deixa eu ler aqui na Almeida. Publicanos, eu acho. Os publicanos, isso. Muito obrigado, João. Os publicanos. Né? Quem era essa categoria de pessoas? Eram funcionários públicos. Tá? Mas eles estavam a serviço de quem? Do reino de De Deus. Roma. De Roma. De caso. Não era Não. do reino de Deus. Não, Eles eu eram... estava lendo um texto aqui. Pois não? Ele estava a serviço do, digamos assim, do governo, né? Do governo romano, muito bem, né? Do governo romano. E aí eles vinham, vamos pensar aqui hoje, né? Mas só que a comparação é muito, muito fraca, né? Dos fiscais da Receita Federal, tá? Da Receita da Fazenda. Eles vinham fazer a cobrança dos impostos que eram destinados a Roma. Tá? E quem, digamos, serve ao nosso inimigo, inimigo também se torna. É assim a maneira, né? Então, da mesma maneira como as mulheres vendiam seu corpo, os líderes religiosos entendiam que aqueles que serviam a Roma na cobrança de impostos também estavam se prostituindo, se vendendo ao inimigo, ao estranho, né? E por essa razão também faziam parte do grupo dos segregados, tá? Segregados socialmente. Então, nós tínhamos prostitutas, os publicanos, né? Os cobradores de impostos. Nós tínhamos também ali as pessoas que sofriam de doenças graves, como a lepra, né? Eram pessoas que, além da sua condição, sofriam não apenas a dor física, né? Seja a doença, coisa assim, mas também tinha uma pressão social de segregação. E aqui na história é tratado que esse filho mais velho, ou essas pessoas, né? São aqueles que, tendo errado perante o Senhor, tendo rejeitado inicialmente o seu chamado, vivendo uma vida de pecado inicialmente, né? Ele se arrepende em certo ponto e ele volta. Tá? E aí tem, então, o terceiro elemento, o terceiro personagem dessa nossa história. Né? O filho mais moço. Quem é? O filho mais moço aqui, ele é solícito pela aparência. Né? Diz a nossa história aqui de novo. Vamos lá no versículo... Deixa eu pegar aqui, qual é o versículo? Versículo 30. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, né? A mesma palavra, o mesmo chamado. E esse disse, sim, Senhor. Né? De momento, de imediato, ele falou, não, ok, está comigo, fica tranquilo, pode descansar que está na minha mão. Só que pelas costas, né, ele não aguardou, ele não cumpriu, não guardou o chamado, ele não foi. Né? Então vem a questão que Jesus traz. Esse filho mais moço, quem é? Ele é solícito pela aparência, mas em secreto é desleixado com o chamado recebido do Pai. Né? Quem ele representa na história? A atitude dos líderes religiosos. Tá? Se nós formos... Pois não, pode falar. Não, eu estou aprendendo a lidar com isso aqui agora, pastor. Ah, Agora sim. Agora que eu liguei meu microfone, pastor. Ah, sim. Pode continuar, pode Tá bom, continuar. Noé. Tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho do que Jesus alerta em outros momentos à frente, né? Em Mateus 23, 13 e depois 27,
Tá? Jesus traz alerta para essas pessoas. Né? Em Mateus 23, 13, ele vai dizer assim para nós: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E ainda no versículo 27, ele vai acrescentar: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Palavras duras, né? Palavras duras de Jesus para as autoridades religiosas, né, daquele tempo, porque não apenas eles precisavam ter, e eles tinham conhecimento acerca do reino e o modo para receberem esse reino de Deus, e sabendo que, de novo, a gente falou isso há algumas semanas, o texto de Marcos, capítulo 7, nós temos pregado aos domingos, né? Ele vem tratando no capítulo 7 sobre esse ponto. Né? Eles viviam uma religiosidade de máscara. Né? A palavra hipócrita que Jesus traz aqui no texto, em Mateus 23, tem a ver com isso. Né? Vocês são pessoas que usam máscaras, querem aparentar uma santidade, né? E criam leis, criam novos preceitos humanos para que as pessoas obedeçam não à vontade de Deus, mas à sua própria vontade. Enquanto vocês mesmos não são capazes de cumpri-la. Né? Rejeitam a palavra, rejeitam o próprio Senhor, criando formas de domínio sobre a vida das pessoas. Tá? Tranquilinho até aqui, meus irmãos? Sim, pastor. Tá. E o versículo 27, né, o ponto que Jesus traz aqui, que eu acho que é muito significativo. Né? Aqueles que vivem essa religiosidade de aparência, né, estão longe do reino dos céus. São como sepulcros caiados. Né? O que o sepulcro esconde dentro de si? Isso aí, né? Morte, podridão. Né? E o que a gente tem dificuldade, a gente sempre fala disso aos domingos, em nossas confissões, né? Momento de confissão e absolvição, nós falamos sobre isso. Né? Nós temos, por natureza, a tendência de negar as nossas falhas. Usamos, geralmente, comparativo com outras pessoas. Ok, eu errei, mas eu não sou tão ruim assim. Né? Existem pessoas piores do que eu. Né? E nisso é uma maneira de nós não assumirmos a nossa condição de pecadores, sempre olhando para encontrar em nós mesmos algo de justiça que seja aceitável diante de Deus, como um modo de barganha. Porque Deus, né, deveria me deixar entrar no céu? Ora, não sou tão mal assim, né? Erro de vez em quando, mas, né, de vez em quando eu também faço minhas obrigações religiosas, vou ao culto, cumpro as minhas ofertas, ajudo aos necessitados, né? Olha só. Então, essa é a questão, ou né, um princípio de, muitas vezes, fazermos ou tornarmos aquilo que Jesus fala, o reino de Deus vem por graça, né? Através da fé, nós tornarmos o reino de Deus algo como mérito, como obras que nós podemos conquistar. Seja pelas nossas virtudes, seja pela nossa ancestralidade religiosa e coisas do gênero, como os fariseus estavam fazendo. E esse é o alerta de Jesus. Não vivam essa religiosidade de máscaras. Tirem a máscara. Seja transparente diante do Senhor. E o que é que isso nos leva? Se eu tiro a máscara, eu vou fazer como Paulo, né? Miserável homem que sou, lá em Romanos capítulo 7, versículos 14 e diante, né? Miserável homem que sou, o bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço constantemente. Né? Então, quem me livra desse corpo que me leva para a morte? Quem me livra dessa condição de ser, né, de embate, de luta constante e de nunca alcançar a perfeição que Deus pede de mim? Quem me livra? Ele vai dizer para nós, no versículo 25, é Jesus. Deus fez isso através de Jesus. E aí está uma dos grandes
milagres ou das grandes surpresas que o reino de Deus traz para cada um de nós. Até aqui, tudo bem? Tudo, bem. pastor. Muito bem. A gente quer trazer, de fato, quando falamos das facetas do reino dos céus, né, do reino de Deus, que Jesus anuncia, proclama em suas parábolas, é essa, de surpreender aos seus ouvintes, né, na mensagem de que nós temos o reino dos céus não por mérito ou conquista próprios, né, mas por um presente da parte dos céus. Foi mais ou menos isso que o Mailer trouxe para vocês também na semana passada, quando falou sobre o tesouro. Tá? Vem ainda nessa questão, meus irmãos, quem está entrando no reino dos céus? Tá? Com essa pergunta, Jesus está implicitamente com essa fala, né, esse diálogo que ele tem ali com seus interlocutores, ele está perguntando quem dentro de Israel, e aí sim, né, quem dentro desse povo, o Israel, né, tem discernido e cumprido melhor a vontade de Deus. Perdão, ali foi um erro. Né? Quem está cumprindo de maneira melhor a vontade, de maneira mais acertada, a palavra ou a vontade de Deus? Né? Publicanos e prostitutas eram reconhecidos como pecadores notórios. E ao apresentá-los como personagens mais piedosos que seus adversários, Jesus coloca um contraste, né, absurdo, quase um contraste de 100, assim. Ele coloca os seus opositores numa condição muito desfavorável. Né? É esse confronto que Jesus faz com seus interlocutores. Porque aqueles considerados, né, os últimos na classificação de meritocracia, né, Jesus coloca como primeiros. E aqueles que se asseguravam de uma aparente religiosidade, justiça, né, esses são admoestados a colocar a mão na consciência. Né? Tranquilo, vou mostrar aqui de novo mais um slide. Mais um ponto. Cobradores de impostos. Né? O relato de Jesus em Lucas 18, 9 a 14, vou dar uma olhada nesse texto com vocês, descreve a atitude positiva de um cobrador de impostos, né, que foi à sinagoga prestar o seu culto ao Senhor. E o quanto aquela atitude de arrependimento foi diferenciada em relação ao que fez o fariseu. Lembram dessa história? Vou pegar lá com vocês a história. Lucas capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Né? Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus conta lá a história assim. E o início da parábola, né, que Jesus conta ali, o fariseu publicano, já em Lucas ele dá o objetivo da parábola. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse é o mote lá da parábola em Lucas 18. E aí Jesus narra a história, então, de que um fariseu chegou no culto, foi fazer as suas orações, né, e se põe de pé e ora de si para si mesmo. Né? É o homem inflado, é o orgulhoso. Né? Ele ora para confortar o seu próprio ouvido e o seu ego. Narcisista. É isso mesmo, João. Ele é um narcisista. Né? Ele quer olhar para si mesmo. Já que ninguém o elogia, então ele mesmo se elogia. Né? Ele vai dizer assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Por que não sou? Porque jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Por ele, já estava, né, como diz assim, já está passando da hora de ir para o céu. Que um homem desse no céu, nossa, um poço de virtude. Né? E enquanto isso, lá no fundo da sinagoga, tem o cobrador de impostos, o publicano. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, né? Tem misericórdia de mim, né? Pois sou pecador. E aí diz Jesus: digo que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, essa é a primeira parábola aqui, né, que Jesus conta de novo, fazendo essa valorização de quê? O que Jesus está valorizando? O que é que Jesus está valorizando aqui nessa história e também na história de hoje? Tá valorizando, ao meu entender, a simplicidade da pessoa, dos seres humanos, nós seres humanos. Não ser Eu arrogante. acredito, Pois não? eu acredito que Não o seria exatamente principal simplicidade, mas fala, João. é que a fé só através das obras, ela é uma fé morta. E que o cerne da questão, quando diz que os pecadores e os publicanos estão entrando no reino do céu antes, por exemplo, dos fariseus, que já conheciam a Deus, que bem antes, provavelmente, desses personagens relatados, é interessante porque a graça, ela cobre essas pessoas e é uma graça inegociável, é uma coisa que não dá para você dimensionar e dizer, olha, você está fora do reino dos céus e você está dentro do reino dos céus. Não tem como a gente dimensionar isso, é absurdo. Quando a gente lê um texto desse, percebe que, por exemplo, prostitutas e publicanos estão entrando no reino do céu antes de vocês que jejuam, antes de vocês que observam a lei, que têm horário para orar, que lavam as mãos, que têm formas para sentar, mas que não são pessoas piedosas, às vezes. São pessoas muito jurídicas, muito engessadas na forma de ser. Né? Então tem aqui uma figura, gente, uma atitude que não é necessariamente uma virtude como uma característica de personalidade, tá? Não é uma questão dessa. Quando entra em questão de simplicidade, né? Pessoa simples, né? Mas aqui tem a questão do arrependimento, tá? Da humilhação diante do Senhor, como eu sou pecador. Eu reconheço que sou pecador, né? E peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, lembremos, eu sempre trago para vocês o paradigma da cruz, é um tema que eu falo isso em outro momento. Mas aqui na sequência, no capítulo 19, versículos 9 e 10, Jesus está na casa de um publicano. O nome dele é Zaqueu, vocês conhecem bem essa história, né? Zaqueu era chefe dos publicanos. Então, se os publicanos eram dados como desonestos, né? O chefe dos publicanos era aquele que ofertava, segundo os comentários, é aquele que arrecadava mais. Então, a esse que arrecadava mais, Roma dava a ele uma proeminência dentre os demais. Então, ele era chefe desses, né? Então, a fama de Zaqueu estava da pior dentre as piores, né? E Jesus surpreende Zaqueu dizendo: esta noite vou jantar na tua casa. E ali, durante o jantar, né, Zaqueu, ouvindo acerca de Jesus, o seu coração ele é contristado, né, ele é transformado. E Zaqueu diz as palavras ali aqui, cadê? 9 e 10. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma outra coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Então, aqueles que se encontravam perdidos, no sentido de não se acharem, digamos, onde o Senhor vai vir na minha casa? De que maneira eu vou receber Cristo, já que ele, né, é tão reconhecido entre os nobres, entre os chamados bons, os justos, e ele vem na minha casa? Mais do que isso, né? Ele me deixa servi-lo,
Então, essa atitude mudou o coração de Zaqueu. A gente não sabe exatamente qual foi a pregação que Jesus deu para Zaqueu, mas esse encontro com Jesus fez com que o seu coração fosse transformado, se arrependeu dos seus pecados e se propôs diante do Senhor a viver uma nova vida. Né? Então, esses que se arrependem. Lucas, né, relata no final da pregação de João Batista o resultado dessa vida de santificação. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Mas aqui, só para a gente ter, né, uma noção, Lucas 3, 12 a 14, depois eu volto a esse texto, né, também lá em Mateus 3, essa história está relatada. Só avançar um pouquinho mais. Quem são as prostitutas tratadas muitas vezes nos evangelhos? Eu tenho uma história aqui, para pelo menos a gente relatar aqui, que é o relato lá de João 8, 1 a 11, né? Em que Jesus é confrontado ali de novo por interlocutores, né? Queriam que ele julgasse um caso muito suspeito, inclusive os comentaristas falam disso, né? Segundo as leis de Moisés, porque se foi flagrado em adultério, ambos deveriam ser levados ao juízo público, né? E não apenas a mulher. Mas enfim, a gente sabe que aquilo ali era tipo uma sinuca de bico na qual queriam colocar Jesus. E ali em João 11, Jesus, depois de dialogar com os interlocutores, a gente já falou disso em outro momento também, chamá-los a tomar consciência das suas culpas, quando Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, que lance a primeira pedra, né? Cada um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, começaram a pôr a mão na consciência. Será que eu tenho? Né? Eu estou isento de culpa, de pecado? Certamente não. Né? E ao invés de aguardar mais o Senhor, não, eles simplesmente viram as costas e vão embora. Né? Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou para te acusar? Ninguém, Senhor. Então ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Né? Tem um autor que eu cito para vocês constantemente, tem livros dele publicado, o livro Culpa e Graça, do autor Paul, P-A-U-L, Tournier, T-O-U-R-N-I-E-R. Esse autor ele escreve um livro chamado Culpa e Graça, né? E ele fala de como Jesus cura aqueles que estavam atormentados pela sua culpa, pelo remorso dos seus pecados, e que se reconheciam como impossibilitados de serem aceitos ou sequer ser aproximados do reino dos céus. E é justamente para esses, os perdidos, os doentes, né, que Jesus fala em diversos pontos, que ele vem trazer a surpresa, né, surpreender com o evangelho. É para esses que reconhecem a sua miséria, seu pecado e confiam no perdão, confiam em Cristo Jesus. Tranquilinho até aqui? Tranquilo. E é interessante, pastor, que os fariseus, eles tinham um repúdio muito grande com os leprosos, né? Inclusive no Antigo Testamento, eles isolavam eles em outras cidades, eles não tinham contato com os leprosos. E Jesus vem com essa graça e cura leprosos e toca em leprosos, mas ele não se torna impuro, ele purifica, né? Sim. Exatamente. O toque de Jesus, né, torna eles puros, né? Tem até aquela ilustração que se faz para uma escola dominical, né? Que você utiliza alguns elementos químicos e para ilustrar isso, né? O cuidado de Jesus de purificar aqueles que se achavam impuros. Meus irmãos, eu só quero dar uma dica que assim, nossa sala está quase a ponto de fechar. Eu vou, assim que acontecer dela fechar, vocês não saiam, tá? Eu vou mandar um novo link para vocês e a gente continua para fechar. Estou achando assim, tá bem gostoso, tá bem tranquilo. E aí a gente está chegando na parte final do nosso estudo. Tá apontando aqui que falta para mim em torno de 5 ou 8 minutos, tá bom? Se cair, não saiam, porque eu vou voltar a retornar a ligar para vocês. Mandar o link para vocês, mesmo esquema, tá bom? Tá legal. Pastor, Oi, pois não. se eu não conseguir entrar de novo, aqui em casa agora começou uma chuva, trovão, de repente eu vou ficar sem energia, aí sem internet. Se eu não voltar é por isso, Tá bom então, Noemi. tá? Tá bom. Senão eu estarei aqui. Tá bom então. Mas aí, por favor,
Vou pedir o meu patrão, vou pedir o patrão para não ficar sem luz aí, até terminar o Com estudo. Então vamos lá. Ensinos dessa parábola. Eu trouxe alguns aqui para a gente olhar. Primeiro, a atitude dos líderes religiosos, né, a Jesus e a sua pregação revela uma obstinada e profunda dimensão de pecado ao rejeitar Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, meus irmãos, lá o texto de João, capítulo 3, onde Jesus se encontra com Nicodemos, que era um desses líderes religiosos, né, que teve uma caminhada de aproximação e fé em relação a Jesus. Lá em em João 3, dos versículos 17 em diante, que Jesus fala qual é a missão do Filho. Ele veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E ele acrescenta isso no versículo 18 e 19, dizendo que aqueles que creem no Filho de Deus, no Filho do Homem, não serão julgados. Aqueles, porém, que não creem, portanto, rejeitam o plano de salvação de Deus, já estão condenados, porque rejeitam o Filho unigênito do Senhor. Tá? Então, para a gente entender a importância que Jesus quer trazer aqui do reino de Deus. Tá? Não é por mérito ou por vanglória que nós alcançamos ou herdamos os céus, mas por arrependimento e confiança. Segundo aspecto, o reino de Deus, né? No reino de Deus, nenhum pecador arrependido é lançado fora. Mais ou menos isso que tu colocou, não é, João? Sim. Tá? Publicanos e prostitutas arrependidos foram recebidos. Nós também o somos. Tá? Nós também o somos quando, em arrependimento, nós nos voltamos sinceros à presença do nosso Deus. Tá? Terceiro ponto aqui da nossa parábola. A nossa confissão de... Vou ter que aumentar para vocês, tá? A nossa confissão de Augsburgo, ela traz uma declaração de fé para nós, lá no artigo 12, né, quando fala sobre o arrependimento. Tá? O que é arrependimento? Vamos dar uma olhadinha aqui, vou ler para vocês e a gente vai comentando. Todo mundo está vendo direitinho? Sim. Tá. Diz assim, do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão dos pecados a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Então, para qualquer pecador arrependido, né, nós entendemos, como pastor, trabalhamos muito isso. Ainda que existam consequências no reino terreno, no contexto civil a ser trabalhada, se essa pessoa está devidamente, sinceramente arrependida e busca perdão na presença do pastor, na presença da igreja, é nossa tarefa, é nosso dever estender o perdão para pecadores arrependidos. Né? Diz assim, agora, arrependimento verdadeiro, e aqui é um ponto, né? Não é só pedir desculpa e continuar. Arrependimento verdadeiro, autêntico, outra coisa não é que sentir contrição e pesar, ou terror por causa do pecado, e todavia crer ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Isto é, crer que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Fé é essa que volta a consolar e serenar o coração. Deve seguir, então, a esse pedido de perdão, né, uma melhora de vida e o abandono do pecado, pois esses devem ser frutos do arrependimento, como diz João, lá em Mateus 3, que é o mesmo texto de Lucas lá que eu mostrei para vocês, no slide anterior. Eu vou pegar aqui por Mateus mesmo, tá? Quando João Batista começa a sua pregação, ele vai falar assim, saíam, versículo 5, Mateus 3, 5, saíam a ter com João, né, de Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? Vendo ele que muitos fariseus e mestres da lei vinham procurá-lo, dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da vinda
da ira vindoura. Né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? E aí, lá em Lucas, capítulo 3, deixa eu voltar lá o texto, se é Lucas 3 mesmo. Confirmar aqui. Lucas. Deixa eu voltar aqui o texto. O comentário. Lucas 3, de 12 a 14. Né? O que aconteceu com algumas dessas pessoas que foram batizadas por João? Então as multidões interrogavam a João, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Né? Uma vez batizados. João respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntavam a João, mestre, que havemos de fazer agora, né, que fomos batizados? Voltamos aqui a nosso estudo, olhando então quem está entrando no reino dos céus. Como nós falamos, em Lucas 3, 12 a 14, nós temos ali algumas situações de publicanos, né, e outros profissionais da cidade que depois de ouvirem a pregação de João Batista, se arrependeram e foram batizados. Né? E depois disso João dá orientações para uma vida santificada. E é isso que a gente quer dar uma olhada. Ó. Versículos 12 a 14. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Que a pergunta está sendo feita a João Batista, né? Já voltando aqui, tem mais gente chegando na sala. Opa! Permitir todos. Que beleza. Muito bem. Voltando aqui a nossa história, nossa narrativa. Então, olhando lá em Lucas 3, 12 e 14, está dito lá que publicanos perguntaram, como que eu vou viver agora esta nova vida após o batismo? Então disse João Batista, né? Não cobrem mais do que o valor estipulado. Sejam honestos na cobrança do imposto. Se o seu trabalho não é dos melhores, né? Não é o mais aceito, mas alguém tem que fazer. Então, faça isso como diante do Senhor. É uma ressignificação da função pública, o que nós chamamos também na nossa teologia da compreensão da vocação, né? A doutrina da santa vocação que Lutero desenvolve na sua teologia também, dentro de uma santificação pós-batismo. Né? Então, diz aqui também no versículo 14, também os soldados perguntavam, e nós, o que faremos? E a eles foi dito, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentem-se com o vosso soldo, com o vosso salário. Tá? De novo, uma demonstração contra a corrupção. Tá? Alguém mais aí teria alguma coisa a colocar ou posso avançar? Pode avançar. Ok, o André está aí conosco também. Bem-vindo, André, Sirlei. Tá? Nós estamos olhando a parábola de Jesus, a parábola dos 2 filhos, né? Facetas do reino dos céus que Jesus traz nessas parábolas. Aqui, então, continuando nossa observação na Confissão de Augsburgo, como eu falei com vocês aqui, eu havia parado aqui nesse ponto. Né? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Diz a confissão, nossa confissão, aqui se rejeitam os que ensinam não poderem voltar a cair aqueles que já uma vez se tornaram piedosos. Né? Ou seja, havia nos dias de Lutero grupos religiosos que ensinavam e praticavam, né, de que uma vez que você está batizado, né, você não pode mais incorrer em pecado. Então,
nós vamos entrar num problema sério, como eu falei com você já antecipadamente, né? A história, o relato, por exemplo, de Romanos 7, 14 a 24, onde nós vemos o apóstolo Paulo fazendo abrindo o coração, né? Dizendo assim, olha, quem me livra desse corpo que me leva para a morte? Pois o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Estou voltando aqui de novo, que o nosso sobrinho aqui está com medo do trovão, do relâmpago e de faltar luz. Então, ele está bem agitadinho aqui. Voltando aqui então. O que diz aqui a nossa confissão? Condenam-se então os novacianos que negavam a absolvição aos que haviam pecado depois do batismo. Gente, imagina, sendo bem honesto com a nossa vida, se nós incorremos numa doutrina nesse porte, dizendo assim, olha, uma vez que você foi batizado, você não pode mais pecar, né? Corremos risco de fazer como alguns ao longo da história que deixavam para serem batizados somente na parte tardia da sua vida, e dizer assim, não, se eu não posso pecar depois que eu batizo, que eu sou batizado, como é que eu vou, né, estar em paz com a minha consciência, né? Se eu peco. Paulo mesmo diz, né, uma vez que ele é um cristão, que a gente reconhece como um cristão honesto, sério, comprometido com a palavra e o reino dos céus, ele mesmo fala, dentro de mim, o velho homem, a velha natureza continua militando, tentando me induzir ao erro, né? E muitas vezes, até mesmo sem querer, eu acabo incorrendo em pecado. Quem me livra desse corpo que me leva para a morte? De novo, é o arrependimento, é o perdão, né? E esse se comprometer diante do Senhor, buscando força e suficiência do Espírito Santo. Por fim, rejeitam-se outros sim os que não ensinam a alcançar-se perdão dos pecados mediante a fé, e sim por nosso satisfazer. É isso lá, está no Inário Luterano, né, página 83, da Confissão de Augsburgo, em nosso Inário Luterano. E nesse ponto era o que estava acontecendo com os fariseus, os mestres da lei. Pois eles acreditavam que pela maneira como eles botavam as leis, impunham as leis sobre as pessoas, como o João mencionou mais cedo, né, pelo lavar, por costumes, por vestimentas, né, por deveres, e aqui na história que nós lemos também do fariseu, que batia no peito, né, eu jejuo 3 vezes, eu dou o dízimo de todas as coisas que tem, né, acreditavam que por essa razão é que deveriam ser aceitos pelo Senhor. Né? E isso Jesus denuncia em não apenas um momento, mas em diversos momentos. Né? Qual é a grande surpresa do Evangelho, dessa faceta do reino dos céus? É que nós somos aceitos por Deus não por obras da lei, né, ou por méritos da natureza humana, mas pela graça divina, né, pelo amor e a misericórdia de Deus, que retém de nós a culpa pelos nossos pecados, lançando, como já lançou, sobre Cristo Jesus, e oferecendo em lugar disso, né, a sua graça, o seu perdão. Essa nova condição de sermos filhos e filhas do Senhor, herdeiros de uma herança que nós não conquistamos, nem temos condições de conquistar. Né? Nisso, como o João colocou, eu quero ver se eu estou captando direitinho, né? Nisso está a surpresa, algo inexplicável, né? Que é sermos surpreendidos pela graça de Deus. Deus nos aceita, Deus nos ama. E isso nós simplesmente aceitamos e recebemos pela fé em Cristo Jesus. Entende? Hoje, essa foi a faceta do reino dos céus que nós estamos vendo nessas histórias, né? De que o reino dos céus, ele demanda de nós verdadeiro arrependimento. Agora eu vou convidar a Cláudia, né, nossa irmã Cláudia, que preparou um hino para nós cantarmos hoje. Quem só no Senhor
tem a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar, mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade, falai que Deus ama a todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre conosco está. E sempre conosco está. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por teu cuidado com cada um de nós. Graças te damos por nos guardar em teus santos caminhos e nos manter, Senhor Deus, firmes e fiéis à tua palavra. Ajuda-nos, nós te pedimos, para que não tenhamos a nossa visão distorcida e que sejamos confundidos pelo enganador a pensar que o céu pode ser nosso por méritos ou conquistas pessoais. Por outro lado, Senhor, mantenha-nos sempre firmados na segurança e numa vida de arrependimento diário, sincero e confiante no teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, para que nesta fé confiante possamos dar testemunho àqueles que estão ao redor de nós, em meio às suas inseguranças, às suas dores e preocupações, que, sentindo-se indignos por conta dos seus pecados, dos seus erros, possam encontrar, juntamente conosco, aos pés da cruz de Cristo, alívio, paz e consolação. Senhor Deus e Pai querido, nós trazemos diante de Ti nossos pedidos, nossas necessidades, nossos temores, porque sabemos que somente em Ti podemos descansar a nossa alma e a nossa vida. Tu és o doador e o mantenedor da vida, não apenas da vida terrena, mas da vida que não se extingue. Obrigado por estar guardando nossos irmãos e irmãs, ainda que em dores e por necessidades médicas. Esteja com eles, consolando, confortando e colocando ao redor deles também teus filhos e filhas, profissionais de saúde e irmãos e irmãs comprometidos, que amem, que se dediquem, para estar junto e auxiliar aqueles que sofrem. Pai querido,
nós também te agradecemos, porque em meio a este tempo de distanciamento, tu nos permite estarmos próximos e repartirmos uns com os outros a boa nova de salvação. Mantenha-nos sempre instruídos pela tua palavra e no bom testemunho aos nossos vizinhos e familiares. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, de quem, em alegria, repetimos a toda voz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, a cada um de vocês, deixo mais uma vez a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, querendo fazer um comentário, tirar dúvidas, por favor, entrem em contato, seja pelas notificações aí aqui embaixo nessa transmissão, ou também ligando para os nossos números, tanto de WhatsApp, meu ou do pastor, meu estagiário Mailer, e a gente estará de pronto para ouvi-los e também auxiliá-los naquilo que estiver ao nosso alcance. Amém?